Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, com todos a nossa igreja aqui presente. Agradecemos por mais uma vez a todos que nos acompanham, a todos que estão participando, né, nos permitindo, nos autorizando a entrar nas suas casas, né, nas vossas empresas, né, nos seus carros, onde quer que você esteja nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez a Deus por estar nos proporcionando todos esses cultos, né, aqui no nosso lar, e a você que nos escuta, que nos ouve, que nos permite, né, nem que for um minuto aí, né, na live aí. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, e para Deus abençoar a sua vida, porque nós não estamos fazendo isso para mérito pessoal, e sim para que o Evangelho seja pregado, para que as palavras de consolo sejam pregadas, para que as palavras de arrependimento sejam pregadas na vida da igreja aqui presente, na minha vida e na sua que está aí do outro lado. Eu quero agora pedir para a igreja se colocar de pé e vamos orar para darmos início ao nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, e te pedimos a Tua presença, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor é nosso convidado de honra, Pai. Ó Senhor, que não seja aqui as nossas palavras, Senhor, serem mencionadas aqui, mas as Suas, Senhor, para que nós, Senhor, não sejamos exaltecidos, Senhor, mas sim a Tua presença, para que o Teu nome seja, meu Pai, engrandecido neste lugar, e para que o Teu nome seja, meu Pai, frequente, presente na vida das pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Abençoa, Pai querido, as pessoas que estão nos ouvindo. Abençoa todos aqueles, meu Pai, que nem que ficar um minuto, Senhor, sequer na nossa live. Abençoa todos eles, Pai. Que o Senhor vá invadir nas suas casas, que o Senhor vai invadir os seus corações, Senhor, ajudando, Senhor, libertando, quebrando as correntes, ó Pai. Que o inimigo, meu Pai, não esteja, Senhor, tentando arrancar essas palavras, Senhor, que todos os domingos nós colocamos aqui na vida das pessoas. Abençoa a tua vida, meu filho, abençoa a tua família, abençoa a tua empresa, abençoa a tua vida, teus filhos e teus pais, toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, tudo que acontece com os cristãos, a palavra de Deus fala em Romanos 12 que tudo contribui para o nosso bem. Tudo. Os antigos diziam assim, ó, todo o mal traz um bem. E aí a palavra de Deus fala assim que tudo contribui para o nosso bem, para o nosso crescimento. E Deus, às vezes, permite que coisas aconteçam na minha vida e na sua vida, para que haja crescimento na sua vida. Para que haja crescimento na minha vida. E para que haja crescimento na igreja de Deus. Então, nem sempre esse mal que você está passando é para a sua morte, mas sim para um aproveitamento maior na sua vida. E você que está me ouvindo esta noite, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um vale, não se preocupe. A palavra de Deus fala que as lágrimas, elas podem durar uma noite inteira. Mas pela manhã vem a alegria. E Deus está contemplando a tua dor. Deus está contemplando o teu problema. Mas você tem que permitir que em tudo que aconteça, haja um aprendizado na sua vida. Porque como já diz os sábios, né? Quando erramos e aprendemos, não erramos. Quando erramos e aprendemos com o nosso erro, não erramos. Agora, meu irmão, se você está passando por uma situação difícil, não se preocupe. Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus fala que uma folha não cai da árvore se não for da permissão de Deus. Deus está no controle de sua igreja, a sua igreja física e espiritual. A sua igreja está prosperando, a sua igreja está progredindo, porque lá na frente Jesus virá buscar o seu povo. Tem mais um hino? Pode pôr. Tem mais um hino? Pode pôr. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus!
ardente, Deus também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer a ti: não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pregou e deu de ouro até céu, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Aleluia. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Aleluia. Filho, tu se posiciona na verga daquela rocha, que já já eu vou passar e tu vai ver minhas costas. A minha face você não vai ver, se você ver você vai morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória. A minha casa está cheia de glória. Aleluia. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, Recebe a glória de Deus ainda, irmão, irmã. Recebe a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz um outro reviver, a minha glória faz o inferno abalar. Desce aqui para me apresentar. Oh, Aleluia. recebe a minha glória, recebe a minha glória, Recebe a glória de Deus a aí, minha irmão. glória. Recebe a glória de Deus aí, irmão. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Recebe a minha graça que desceu assim, não dará vez uma sair. A minha glória fez não cair, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez eu fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Oh, aleluia. Que glória é essa, Senhor? Que poder é esse que o Senhor nos permite desfrutar, Senhor? Muito obrigado, Pai. A graça de Deus está neste lugar. A glória encheu este lugar. Irmão, você já imaginou um povo abençoado por Deus que durante o dia o sol
de 40 graus e uma nuvem cobria aquele povo com a presença de Deus. À noite, um frio de quase 50 graus no deserto, uma coluna de fogo. A presença de Deus aquecia aquela nação. Um povo abençoado que viu o poder de Deus andar no meio deles, que viu a rocha, irmãos, brotar água, que viu o mar vermelho abrir diante dos vossos olhos e atravessou no meio do rio, do mar, em terra seca. Oh, irmão, oh, minha irmã, esse Deus que nós servimos é muito poderoso, é um Deus que pode tudo, Ele pode e Ele faz, Ele é poderoso. Ele pode mudar a sua vida, meu irmão. Ele pode mudar a sua vida, minha irmã. Da mesma forma que Ele arrancou o povo de Israel da mão do faraó do Egito, com um braço forte, com um pulso firme, e atravessou o deserto, com tantas coisas impedindo. Mas Ele deixou o povo na cidade onde Ele prometeu, na terra que manava leite e mel. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Obrigado, Senhor, por no meio de tantas pessoas melhores que eu, o Senhor me achou. E aos teus olhos achou graça nesse pessoal que você está falando. E me despertou, Senhor, de um sono profundo, me retirou da influência do mal, me tirou da mão do diabo, e hoje eu estou aqui te servindo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Irmãos queridos, esta noite quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 5, do versículo 13 ao 16. Aleluia, glória a Deus. A palavra, irmãos, é maravilhosa. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A igreja pode glorificar e se sentar. Irmãos, essa é uma palavra maravilhosa. Essa é uma palavra que molda a nossa vida na terra, que vem tratar com o cristão o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Sal da terra, irmãos, por que Deus fala para a gente ser o sal da terra? Porque nós devemos ser ponderados nas nossas atitudes. O sal, meu irmão, ele serve para dar gosto em todo tipo de alimento. Na culinária, você vai lá, você vai fazer a sua comida, você tem que colocar uma porção de sal. Se você colocar para menos, a minha esposa sempre fala que o sal é o ingrediente mágico que reúne e dá sabor a todos os outros ingredientes. Se você colocar vários ingredientes naquela comida sua e você não pôr o sal, ela não realça os temperos que você ali utilizou. Olha que maravilha! E aí Jesus fala assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal. O que é o sal? Todas as outras coisas, vocês vão dar sabor. Todas as outras coisas que acontecem, que tem na terra, sem vocês, não é nada. Se não tiver o cristão, não adianta nada. Porque você é o sal, meu irmão. Você, minha irmã, você é o sal. E se não tiver você, pode ter tudo, mas não tem a complexibilidade da porção certa de tempero, porque nós somos o sal da terra. E nós não podemos ser pesados para mais e nem pesados para menos. É a quantidade certa
Nós não podemos, meus irmãos, nos colocarmos como pessoas fazendo coisas para mais e nem para menos. E sim, o que o Evangelho do nosso Senhor manda e o que a palavra de Deus manda. Aí eu te pergunto, como, irmãos, que nós vamos saber a medida do sal que nós somos? Irmão, coisa mais fácil do mundo. Se você e eu permanecemos aqui dentro, nós vamos estar sempre na dosagem certa de sal. Se você fizer simplesmente o que o Senhor determina na sua vida e na minha, eu como marido, eu como pai e como obreiro, se eu me atentar para todas as coisas que Deus coloca para eu fazer, para mim fazer, não é verdade? O filho, mas eu sou filho, eu não sou obreiro. Vai lá na Bíblia, na Efésios, vê o que a Bíblia fala. Em Filipenses, que fala dos filhos, que os filhos têm que ser obedientes aos pais, que os filhos têm que fazer tudo aquilo que os pais determinam, porque isso é justo. O homem tem que dar o devido valor à esposa, cuidar da esposa, a esposa tem que obedecer ao esposo, e tudo dentro de um equilíbrio da família. E isso é o sal. Quando você coloca tudo na dosagem certa, quando você obedece a palavra de Deus na medida certa, quando você não coloca os seus próprios interesses pessoais na palavra de Deus. A palavra de Deus já foi escrita, meu irmão. Não tem como nós colocarmos os nossos conceitos dentro da palavra de Deus, mas sim nos moldarmos à palavra de Deus. Se nós nos moldarmos à palavra de Deus, nós estaremos sendo salvos. Aleluia. E é simples. É simples. Eu vejo muitas pessoas que quando... Eu sempre costumo falar, a palavra de Deus, ela nos confronta todo o tempo. E se eu e você, quando somos confrontados, negamos a palavra de Deus, nós estamos sendo sal para mais ou sal para menos. E o sal, na medida certa, ele é bom. Mas na medida para mais, é ruim. E na medida para menos, também é ruim. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha isso. Irmãos, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, irmãos, e coloca essa lâmpada debaixo de uma cama. O que a palavra de Deus fala para a gente ser a luz do mundo? Irmãos, olha aqui, só uma pequena reflexão. A luz tem 3 funções primordiais: ser vista por todos. A luz, irmãos, tem... Antigamente, quando os navios não tinham o sistema de navegação que tem hoje, os portos colocavam uma torre, colocavam uma lâmpada lá, grande. E essa lâmpada, ela guiava os navios até serem atracados nos lugares, nas cidades, para tirar as suas coisas lá de dentro do navio. Para ser vista por todos, servir de guia, servir de advertência. Entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo. Olha que bênção, meu irmão. A luz fertiliza o solo. A luz guia. A luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência, lá em Gênesis 1:3. Sem a luz, este mundo seria um vazio obscuro. Se o cristão influencia e inserir-se-á no mundo como sal, ele é visto também como a luz. Suas mensagens apontam o caminho a seguir e o seu testemunho adverte acerca dos perigos e do longo do caminho. Irmãos, o que é ser luz para as pessoas? Se você apagar a luz agora, todos nós vamos ficar sem rumo, sem direção. A luz, irmãos, do mundo é nós não simplesmente temos um evangelho como pregação, mas temos um evangelho porque lá atrás Jesus já advertia os fariseus que pregavam a verdade, mas eles não queriam viver a verdade. Eles falavam para as pessoas o que as pessoas tinham que fazer, mas eles não queriam fazer o que eles determinavam para as pessoas fazerem. Então, irmãos, nós não podemos ser hipócritas do evangelho. Você que prega o evangelho, mas você não vive, você não está sendo luz. Você prega a luz,
mas você não representa a luz. E Jesus, quando ele estava no seu ministério na terra, ele ensinou para os apóstolos, e nos ensina até hoje, que as nossas atitudes representam essa luz. Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus curava, Jesus libertava, tudo isso ele fazia. E ele era visto, irmãos, onde Jesus estava, eram multidões atrás de Jesus, porque ele guiava aquelas grandes multidões. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã querida aí do outro lado, como que hoje as igrejas vão ser luz se nós não sairmos da nossa zona de conforto? Como que eu vou ser luz se eu não saio? Se eu estou enclausulado dentro de um templo? Se eu estou ali dentro? Eu saio da minha casa, às vezes, nem o próprio vizinho da direita, nem o próprio vizinho da esquerda, nem o de frente, sabe que eu sou crente. Não sabe que eu sou crente. Lá no seu trabalho, às vezes ninguém sabe que você é crente. Lá na faculdade que você estuda, às vezes ninguém sabe que você é crente. Por que não sabe que você é crente? Porque as suas atitudes não refletem a luz do Evangelho. Aleluia! Aleluia! E a luz do Evangelho, meu irmão, é esta, que Jesus veio ao mundo. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. E nós representamos Cristo. Como cristão, como imitadores de Cristo, nós temos que carregar a presença de Deus aonde nós estamos. Aonde nós estamos, aonde nós vamos, nós temos que carregar a presença de Deus. Para que as nossas obras sejam como as obras que Ele fez aqui na terra. E temos que ser assim, irmãos, imparciais. Nós não podemos amar por aparência. Muitas igrejas às vezes pregam o amor, mas quando realmente há necessidade de provar o amor nas atitudes, renega o amor. Pega um morador de rua e joga dentro de uma igreja para você ver que a primeira coisa que vai acontecer com esse morador de rua, ele vai ser expulso de lá. Se você pegar um morador de rua sujo hoje, fedendo, e jogar dentro de uma igreja e colocar ele para entrar dentro de uma igreja, minutos depois ele vai ser colocado para fora. Sabe por quê? Porque o amor que às vezes é pregado lá dentro é um amor de boca para fora. Não é um amor verdadeiro. Não é um amor que a palavra de Deus nos ensina a ter para com os nossos semelhantes. Irmãos, hoje a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está posta num templo. E nós somos ensinados que nós não somos a casa de Deus, e que ali é a casa de Deus. E quando você sai, ou quando você entra, o que é importante é da porta daquela igreja para dentro. Da porta da igreja para fora não precisa carregar a presença de Deus, porque a presença de Deus está lá dentro. E lá fora você não precisa representar mais Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser luz no mundo, irmãos. Não é luz na igreja, é luz em todos os lugares. É luz na igreja, é luz em casa, é luz no trabalho, é luz na faculdade, é luz no serviço. Em todos os lugares que você anda, você tem que representar a luz do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o cristão exerce um papel ativo na transformação no mundo. A vida do cristão e a sua primeira mensagem é o exemplo mais importante do que a atividade. A palavra convence, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O apóstolo Paulo diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Filipenses 2:15, capítulo 2, 15. Essa luz inclui o que o cristão diz e faz, ou seja, o seu testemunho verbal e as suas boas obras. É como a palavra de Deus diz: a fé sem a obra é morta. A fé, irmão, sem a obra ela é morta. Como que você pode dizer que você faz, se na hora que precisa fazer você não faz? A Bíblia fala assim: me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Aleluia! Eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. E você mostra a sua fé sem as obras. Irmãos, como aquele pai que chega para os seus filhos e fala assim: filho, você vai lá me ajudar na vinha? Aí um filho fala assim: pai, eu vou. E você, filho? Não vou, pai. Aí na hora marcada por aquele pai, o que falou que ia não foi. E o que falou que não ia, que foi.
Qual dos dois obedeceu ao seu pai? Aquele que foi. É as obras, irmãos. É as obras. São as obras da gente. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo precisa resplandecer mais a luz do Evangelho na terra. Irmãos, tem muitas pessoas cegas pelo diabo. O diabo ele exerce uma influência muito forte nas pessoas. Hoje nós temos as drogas, a bebida, de uma forma muito presente na vida dos jovens hoje em dia. Você vai olhar na Cracolândia e em outros lugares mais, as pessoas pedindo para ser liberado droga. Por quê? Porque o diabo ele cega as pessoas, irmãos. Ele coloca a pessoa em trevas de entendimento. Mas, irmãos, se no meio dessas trevas surgiu uma luz, a luz de quem? Da igreja. A igreja precisa combater as trevas que o diabo tem semeado na vida das pessoas. O diabo tem semeado trevas e trevas profundas na vida do ser humano. Na vida das famílias, na vida dos jovens. Olha as pessoas como estão hoje. Os valores estão invertidos. Porque as pessoas estão em trevas, estão sob influência do mal. E a igreja não está exercendo um papel de transformar essas trevas em luz. Aleluia! Nós, irmãos da igreja, nós precisamos combater as potestades do mal. Nós precisamos ir aonde existem as pessoas cativas. Aleluia! Jesus chama lá em Mateus 10 os seus apóstolos e fala assim, ó, a partir de agora eu estou dando poder para vocês. Vão e liberte as vidas. Vão, ressuscite mortos. Vão e cure as pessoas. Irmãos, a função primordial da igreja é combater as potestades do mal. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal nos lugares celestiais. Aleluia! Irmãos, as pessoas estão aprisionadas pelo diabo. O ser humano está cada dia mais influenciado pelas trevas. E essas pessoas que estão sob o poder e o domínio dessas trevas precisam de uma lâmpada numa torre para serem guiados novamente para o caminho. Aleluia! E como que essas pessoas vão ser guiadas? Se nós não estamos fazendo a nossa parte, meus irmãos. Aleluia. A igreja exerce um papel fundamental nessa parte. Nós estamos com medo. Você vê cristão com medo. Você vê cristão com medo de falar de Jesus nas redes sociais. O diabo fala do diabo, das coisas dele nas redes sociais, mas o cristão não fala. O cristão não fala de Jesus nas suas redes sociais. O cristão está com uma mordaça na sua boca. Às vezes o cristão está no ponto de ônibus, ele espera 30 minutos no ônibus, ali do lado dele tem um monte de gente precisando de ouvir uma palavra de Jesus e ele não fala. E ele quer passar desapercebido. Irmãos, olha o que a palavra diz. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ô crente, ô cristão, você é uma cidade edificada sobre um monte, não se esconda. Não tenha medo, irmão, mas... meu irmão, mas eu tenho medo, porque toda vez que eu falo de Jesus, vem uma tribulação terrível. É assim, meu irmão. Nós temos que combater o mal. Nós temos que combater o mal. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas têm mais atitude do que os filhos da luz. Irmãos, procura ver. Quando a pessoa está sob a influência do mal, ele faz tudo que o diabo pede. Tintim por tintim, não perde uma vírgula. Mas quando é para fazer as coisas à vontade de Deus, que é por ato de voluntariado, o crente sempre questiona. O crente sempre fica com o pé atrás. Ele não quer obedecer a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus já está escrita. Nós temos uma função primordial na vida dos seres humanos.
Os apóstolos, irmãos, eles pagaram com suas próprias vidas, mas eles levaram o evangelho às duras penas, até o final das suas vidas. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada para lermos, nós temos a Palavra de Deus para estudarmos e para fazermos a vontade de Deus, graças a Deus e graças a esses homens de coragem. E hoje, o que nós fazemos? Não saímos da nossa zona de conforto. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós achamos que ser luz do mundo, que ser filho de Deus e que ser cristãos é fazer e participar 2 vezes do culto no ano, numa semana. Você vai lá, a maioria das igrejas, tem algumas aí que tem 3 cultos na semana. O culto do domingo, que é o culto da família, o culto de quinta ou de quarta, e tem algumas igrejas que tem um culto de ensino durante a semana. Mas a maioria das igrejas evangélicas é 2 cultos por semana, da família. E às vezes o cristão nem no culto vai. E às vezes o cristão não se reúne com os irmãos para criar estratégia, para ir lá, romper a barreira do mal e resgatar as vidas cativas de Satanás. Antigamente, meu irmão, todos os domingos, depois da escola dominical, a igreja saía nas ruas. Antigamente era assim. Os jovens com papeizinhos falando de Jesus, a igreja falando de Jesus, e batendo palma nas casas, falando do amor de Deus, libertando vidas, indo lá onde estão os cativos. Hoje não tem mais isso, irmãos. Hoje o crente tem medo do diabo. Hoje muito crente, ele se esconde de fazer a obra de Deus. Ele vai lá na igreja, ele senta, ouve uma palavra, dá 2 glórias a Deus, recebe a bênção apostólica e vai embora. Isso não é ser luz do mundo, irmão. Isso não é ser luz do mundo. Você é uma cidade edificada no alto de uma montanha. Como que você, irmão, é uma cidade edificada no alto de uma montanha e você tem medo de ser visto? Você tem medo de ser visto? Você tem medo de lidar com o mal, sendo que Deus está contigo? Nós pregamos que Deus é maior, que Deus é soberano, que não há outro Deus senão o nosso Deus, que Ele é poderoso e Ele tem poder sobre tudo, até sobre o diabo. E nós temos medo do diabo? Nós não queremos ir lá combater o mal, libertar as vidas cativas? Teve um tempo atrás aí, que teve um irmão que foi lá na Cracolândia e morreu. Todo mundo criticou esse irmão. Irmão, era para todas as igrejas estarem dentro da Cracolândia. Todas as igrejas eram para estar lá dentro da Cracolândia. E não criticar aquele irmão que foi lá e perdeu a vida. Tem um pastor aí que eu vi, que ele vai lá no Rio de Janeiro, arranca os caras que estão esperando para morrer lá na mão do traficante, arranca na mão do traficante. Irmão, Deus te deu autoridade. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de autoridade, meu irmão. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Jesus. A palavra de Deus fala assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Não tenha medo de ser cristão. Não tenha medo de mostrar a luz do Evangelho na sua vida. Não tenha medo de ser luz para o mundo. Porque este mundo, meu irmão e minha irmã, ele precisa de luz. Esse mundo precisa do brilho da luz do Evangelho. Para Deus falar que tudo que é feito em trevas, quando chega a luz, se manifesta o quê? Manifesta o erro, o mal que as trevas promovem. A luz, irmãos, a luz é vitamina D. Aleluia. A luz, ela é boa para tudo, até para a fotossíntese. As plantas se alimentam de luz. Nós temos que ser luz para o mundo. Aí Deus fala assim para a gente ser luz do mundo, e aí vê o cristão se escondendo. Tem medo de ir à luta, tem medo de mexer nas potestades. Tem cristão que se você falar do candomblé, essas coisas, eu tenho medo. Eu tenho medo de falar essas coisas. Irmãos, lá é a casa do mal. E você é a casa de Deus. Não tenha medo. Antigamente os cristãos iam nas penitenciárias. Antigamente os cristãos iam nas cadeias, levar o evangelho para os presidiários. Hoje
É poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. As pessoas antigamente, os cristãos, eles iam no hospital do câncer, as pessoas estavam com problemas, doenças terminais de câncer. Orava, muitas pessoas eram curadas ali, através de Deus. Irmão, nós somos ferramenta de Deus. E quando Deus quer te usar, quer me usar e você não deixa? Você não deixa Deus te usar? Deixa Deus te usar, Marão. Deixa Deus te usar. Nós somos ferramenta dele. E quando ele começa a te usar, irmão, ele é responsável por você. Aleluia. Nenhum mal vai acontecer contigo, meu irmão. Porque ele não vai permitir. A luz do mundo é isso. Hoje o mundo precisa de mais luz. Irmãos, o Brasil está acontecendo coisas terríveis. Nunca se matou tanto no Brasil como está se matando agora. Nunca se matou tanta mulher como está se matando agora. Nunca se matou tanto por latrocínio como está se matando agora. O amor das pessoas estão lá embaixo. Por quê? Porque essas pessoas estão entenebrecidas pelo mal. O diabo tem todas essas pessoas sob o seu forte domínio. E nós que temos o antídoto de retirar, de libertar essas pessoas dessa escravidão, temos medo. Nós não podemos ter medo, irmãos. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que ir lá na rua, buscar os cativos, libertar os cativos da mão de Satanás. Essa é a função primordial da igreja. Ide por toda a terra pregando o evangelho, libertando cativos, pregando o evangelho. Fala lá em Marcos 16. Glória a Deus. Nós temos que fazer isso, é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Luz para o mundo, sal da terra. Fazemos tudo de forma ordeira. Pregarmos o evangelho de forma ordeira. Fazemos essa vontade de Deus de forma ordeira. Isso é ser um bom cristão, pregar o evangelho de forma ordeira. Tem pessoas aí que pegam aqueles alto-falantes que a polícia às vezes lá dos Estados Unidos fala na multidão lá, eu não sei, megafone. Aí fica no vídeo das pessoas falando de irmão. As pessoas se fecham com uma pessoa que quer empurrar o evangelho e dar para a cabeça da pessoa desse jeito. O evangelho, irmão, é pérola. Isso aqui é pérola. Nós temos que pregar o evangelho de forma ordeira, sem bagunça, sem levar o escândalo às pessoas. É isso que nós temos que fazer. Porque nosso Deus é um Deus ordeiro. É um Deus que tem ordem. E tudo que nós fazemos para Deus tem que ser de forma ordeira. Vamos pregar o evangelho de forma ordeira. Mas não podemos nos esquecer que nós somos luz para toda a humanidade. E a humanidade, será que ela está nos vendo como luz? Será que a humanidade está vendo os cristãos hoje como luz? Essa é a pergunta, irmão. Será que nós estamos sendo vistos como luz ou como mais um da humanidade? Opaco, sem luz, sem brilho, com medo. Irmãos, nós precisamos descer no vale do oleiro. Nós precisamos buscar renovação com Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos entrar na presença de Deus, carregar a presença de Deus dentro de nós de uma forma ativa, irmãos. Para que quando nós formos libertar os cativos, a palavra de Deus fala aqui, irmãos, a luz das Escrituras fala que os apóstolos andavam, a sombra, irmãos, dos apóstolos curava, a sombra dos apóstolos. Irmão, Jesus era Deus, mas os apóstolos eram pessoas que nem nós. Eu tenho certeza que se nós, meus irmãos, hoje nos prepararmos, buscarmos a presença de Deus de uma forma mais presente na nossa vida, eu acredito, irmãos, que a libertação dessas pessoas que estão cativas de Satanás será
de uma forma muito mais fácil do que está sendo feito hoje. Você vai orar, você ora pelo cara que está, pela pessoa que está com posse de demônio, o cara cai, levanta e o demônio não saiu. Porque as pessoas, os crentes hoje, eles estão com medo. Eles estão hoje amordaçados. Tem medo de falar de Deus, tem medo de falar de Jesus, tem medo de ser luz na terra. Muitas pessoas, não são todos, mas tem muito crente que hoje precisa voltar a descer no Vale do Oleiro. Precisa que Deus amasse o barro, fazer um novo vaso, tirar as fissuras e encher de azeite, para que essa obra, irmão, não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Nós precisamos ir aonde tem o cativo, aonde tem a pessoa oprimida pelo diabo, e libertar essas vidas. Seja ela no baile funk, seja ela na Cracolândia, seja ela nas favelas, e seja ela em qualquer lugar onde tem cativos, onde tem pessoas oprimidas. Hoje tem muitos cristãos deprimidos dentro de casa, com medo, depressivos, com medo, com depressão, tem medo até de sair do quarto. Cristão não pode ter essas coisas, meu irmão. Nós precisamos buscar essas libertações em nós para podermos libertar as pessoas lá fora. Nós precisamos entender que quem está conosco é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está junto a nós. E se esses três estão junto a nós, nada pode contra nós. Nada se levanta para contra nós que não venha cair. Todos aqueles que tentar se levantar contra aqueles que estão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, vão cair. Aleluia. Que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, quero orar por você essa noite, para que o brilho de nosso Senhor Jesus Cristo volte a ser dominância na sua vida. Pedir para que Deus venha refletir em você o brilho dele, a luz novamente do Evangelho na sua vida. Porque nós fomos chamados por Deus para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E a luz, irmãos, ela tem que guiar a humanidade. A luz, ela tem que arrancar as trevas aonde há e trazer o entendimento novamente. A luz, irmãos, ela cura, ela sara, ela é guia, ela faz tudo isso. Amém? Meus irmãos queridos? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, Pai, e te pedimos, Pai querido, para que o Senhor vá através do Seu Espírito Santo, Senhor, e não deixe, Senhor, que o diabo arranque essas palavras, essa semente no coração dessas pessoas que aí estão do outro lado, Pai. Para que essas palavras venham germinar numa terra fértil dos seus corações, Pai. Para que no momento certo o Senhor venha dar o crescimento a todas essas palavras, a todas essas sementes que estão sendo lançadas no coração dessas pessoas, Pai. Te peço, Senhor Espírito Santo, te peço, Senhor Jesus, para que o Senhor venha libertar essas pessoas, para que esses grilhões venham cair por terra, para que essas correntes venham partir, para que o diabo não venha ter mais influência sobre essas pessoas. Para que todo tipo de mal, para que todo tipo de seta contrária, para que todo tipo de obra de macumbaria caia por terra na vida dessas pessoas. Que elas sejam abençoadas, Pai, por Ti. Para que seus filhos sejam abençoados. Para que a sua família seja abençoada, Pai. E para aqueles que estão desempregados, para que o Senhor venha abrir porta de emprego, Senhor. Para aqueles que estão com enfermidade, que receba a cura em nome de Jesus. E para aqueles, Pai, que estão cativos, que sejam libertos em nome de Senhor Jesus. Porque este nome tem poder. Aleluia. E que, Senhor, essas palavras, Senhor, sejam gravadas nas tábuas do coração dessas pessoas. Para que no momento certo, meu Pai, o Senhor venha utilizá-las. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, abençoa a sua vida, abençoa a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Vamos encerrar. Coloque as mãos para o alto aí, toda a igreja, você que está aí do outro lado. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja aqui e aí do outro lado. Não somente hoje, mas para todos sempre.
Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.